Graça e paz. Estamos, hoje vamos ler e refletir mais um trecho do livro sapiencial, do Antigo Testamento, mas que serve muito a Jesus, que é o livro do Eclesiástico. Hoje nós estamos no capítulo 35. Também muito importante, Toda a palavra de Deus, ela é única, mas é a mesma em Jesus Cristo, Jesus Cristo, com seu poder, com a força, do seu sacrifício da cruz, com a força de sua palavra, de sua ação e da sua eficácia, por ser o único suficiente salvador de toda uma humanidade. Ele é o primeiro entre muitos irmãos, a primícia, ele é a primícia, o primeiro entre muitos irmãos. Por isso toda palavra perdeu a força, Só a palavra de Jesus ela tem força. Então essa palavra também serviu muito a Jesus, Jesus em sua grandeza, por isso que ele era grande, Você vai, quem gosta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e ver em cada frase do Evangelho. É interessante saber, que o Evangelho é o suficiente para aquele que crê, é saber que Jesus nasceu, viveu, foi humano, como todos nós o somos, Morreu, cresceu, morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi para a glória. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Você crendo nisso, e tendo as virtudes, que já são lei de Deus, que é a lei de Deus, é já suficiente. Porém, é muito bom ouvir, a boa nova de Jesus, O Evangelho de Jesus é isso, que ele nasceu, cresceu, teve os mesmos pecados e a sua morte, o pagamento, dele sendo o pagamento da dívida da humanidade, já tornou-nos, pessoas justas através do Espírito Santo que veio depois, Mas, como toda boa pessoa, toda pessoa esperta, procura sempre saber mais, nunca é suficiente o que nós sabemos. Sempre é bom saber mais, Jesus, ele veio, como o único suficiente Salvador, mas toda pessoa que é pessoa de Deus, ela quer saber mais sobre as coisas de Deus, Então, esse é, já com vivido, confirmado por Jesus, e sendo Jesus voz do Eclesiástico, o capítulo 35 diz assim: antes de tudo, para saber todas as nossas reflexões, entre no canal, assista mais um pouco para você ter certeza, assistindo, deixe o joinha e depois se inscreva para receber todas as notificações sobre atualizações e postagens, do canal. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com um rosto alegre.
Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam. Pois o Senhor retribui a dádiva e recompensar-te-á tudo 7 vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobem até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. Eficácia da oração. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo. Ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas esmagar-lhes-ás os rins. Vingar-se-á das nações até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção. Até que faça justiça a seu povo e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela. É como a nuvem que asperge a chuva na época da seca. Que é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Então, né? Este salmo, do que esse salmo vai dizer para nós, né? Ele é um salmo, e salmo não, é um trecho do Eclesiástico que fala sobre a pessoa que observa a lei. Jesus, ele veio para abolir a lei, porém, a lei de Deus, ela não foi abolida. Por que Jesus veio abolir a lei? Quer dizer, ele não veio abolir a lei, mas ele é a lei. Não é porque Jesus, né, ele veio para libertar da lei, como nós vemos muitas vezes escritos nos evangelhos, né, nas explicações do rodapé, ou até mesmo quando a gente ouve, né, alguns trechos do evangelho, não é isso que quer dizer. Jesus simplesmente, para aqueles que o seguem, para aqueles que reconhecem sua grandeza, ele é a própria lei. E se a pessoa faz aquilo que agrada a Deus, se a pessoa segue Jesus, se a pessoa está disposta a viver o propósito do Evangelho, né, que é seguir Jesus e assumir, né, toda a cruz, né, carregar a cruz de cada dia, renunciar a si mesmo, renunciar à vida, né? Muitas pessoas querem viver, né? Quer ter vida boa, não quer, né, se abnegar de alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa, ela prefere abraçar o mundo, as coisas do mundo, fazer muitas viagens, né? Vemos agora o preço da gasolina, né? Não há necessidade muito de se falar, é só ver o preço da gasolina, o preço dos combustíveis e tudo mais, né? Para qualquer pessoa que entende, não precisa nem falar do evangelho, que um entendedor já sabe disso, né? Então, por causa disso, né? Que propósito? Se você for para um lugar para não acrescentar nada a uma pessoa de bem, para tornar a pessoa melhor,
por que gastar tanta gasolina, né? Já está um pouco até adiantada a hora, né? É uma boa notícia, o Evangelho de Jesus é uma boa notícia, mas já está um pouco adiantada a hora para aquelas pessoas que resolveram abraçar o mundo, né? Acabou a gasolina e ninguém conseguiu fazer nada para ajudar ao próximo, né? Efetivamente. Muitas vezes a pessoa sai de um lugar e vai ao outro para acabar de matar, acabar com a pessoa, né? É o que acontece, né? Muitas vezes, esses países, tiramos exemplo das guerras, né? A pessoa sai lá de não sei da onde, vai lá para matar um que está lá na guerra. Então, quer dizer, os combustíveis, né? Muitas vezes você caminhar 100 metros, 1 quilômetro que seja, para praticar o bem. Muitas vezes na sua caminhada, você estender a mão a uma pessoa que te pede algum auxílio monetário ou até mesmo a informação, que você preste atenção naquela pessoa para dar a informação, dê uma informação correta, vale mais isso que você fez do que sair de um lugar ao outro em muita distância e acabar com a vida da pessoa e não acrescentar nada da palavra de Deus a essa pessoa. Muitas vezes uma pessoa sai de outro lugar para tirar o pouco de Deus que ela tem, né? Então, é isso que está falando isso, né? É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo pecado. Então, qual que é o preceito de Deus? Lá em Israel, como é até hoje, não se pode andar 2.000 quilômetros, né? Esse é um preceito. Se não for para curar, como é o Evangelho de Jesus, se não for para fazer nada que vá ser serviço a Deus, não faça, né? Então é melhor você ficar quieto em sua casa orando, abastecendo, né, o coração, o espírito com energia positiva para o outro dia que vai começar, do que sair e fazer trapalhadas, né? É isso que está falando esse trecho aqui. Desde aquela época até os dias de hoje, porque a palavra de Deus, apesar de Jesus ter vindo completar essa palavra, ser a palavra, ela serve para nós ainda que estamos inseridos. Até porque Jesus já é a palavra, que mal há em ler o que já foi feito, né? O que mal há em continuar lendo aquilo que já foi cumprido, aquilo que já foi vivido e aquilo que já foi abraçado, né? Versículo 13 aqui. Versículo 12. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dá de bom coração, de acordo com que tuas mãos ganharam. Então, se você... O que a tua mão ganhou, né? É tua mão mesmo? É que tá, então é isso que tá. Por isso que tem que se pensar antes de sair andando à toa por aí, né? Não ofereça a Deus, né? Porque tudo é de Deus. Até tem aquela parte do Evangelho, né? Que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei tentam Jesus. É justo pagar o imposto a César? Daí Jesus fala: por que me tentam? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então tá esse trecho aqui também, né? Como toda palavra de Deus Jesus já veio cumprir. Então esse trecho do Evangelho também está nessa palavra aqui. Falando das viúvas e dos órfãos, né? As lágrimas da viúva. Então, Jesus, refazendo, né, essa palavra, confirmando mais essa palavra, ele fala para as mulheres, né? Ai das mulheres que estiverem grávidas. Ou então até mesmo no caminho do Calvário, né? Que ele fala para as mulheres. Chorai por vós e por vossos filhos, né? Porque se fazem isto com o galho que está verde, o que não farão ao galho que está seco? Então, essa também já está aqui, ó. Aqui é Deus. Agora, Jesus está falando dos que não temem a Deus, que é o que há muito nesses tempos nossos, em todo tempo, né? Os iníquos, aquelas pessoas que fazem do povo, né, sacrifício, né? Aproveitam, né, da falta de querer aprender do povo, né, da distância que o povo tem de Deus, eles acabam de sacrificar o povo, né, e fazem do povo, né,
objetos, né, de suas chacotas, né? Muitas vezes a gente vê os governantes, quem entende um pouco, como os governantes chacotam e debocham do povo, né? Daí tá falando da oração, né, que Jesus já veio cumprir, né? Tá falando da eficácia da oração. Então, nós temos que ser humilde. O que é humilde? Humilde é passar por todas as coisas que um ser humano passa, né? Por todos os sofrimentos. Ser igual ao outro, né? A pessoa, você vai trabalhar até 5 horas da tarde, né? E você não quer. Você tem que ser humilde, né, e trabalhar, porque você sabe que se você não trabalhar até 5 horas da tarde, você não terá dinheiro, e você é humilde, você sabe que você precisa do dinheiro, porque se não trabalhar, da onde que virá o dinheiro? Então, isso é uma humildade, você ser igual aos outros, né, e então é isso. Então, tem que ter humildade, tem que saber os seus limites, né, o humilde é aquele também que reconhece os seus limites, né. Então, conhecendo o limite, o seu limite, você não irá se consolar até que a sua oração chegue a Deus. Porém, tudo tem limite. Jesus diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, tudo tem um limite em Jesus Cristo, né? Se o seu limite for ter que pecar, né? Aí tem que ver aonde você vai morrer, como diz Jesus, né? O que você tem que morrer para não pecar? Qual é o seu limite? Ser humilde é isso também. Ser humilde é entender até onde morrer para alguma coisa para poder, né, conseguir fazer de modo bem feito, né? A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela. É como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. Então, o que é isso? Você está atribulado, como todo mundo vive atribulado, né? Como estão chegando, né, nos dias finais dos tempos, todo dia tem uma tribulação, né? Quando não é pandemia, é guerra, é endemias, são gripes, né? São desastres naturais. Então, sempre tem uma tribulação e fora a tribulação cotidiana, né? As pequenas tribulações do dia a dia da pessoa, né? Então, a misericórdia de Deus, ela suplanta tudo isso. Então, o que é a misericórdia de Deus? A pessoa percebe a misericórdia de Deus aos olhos da fé. Então, a misericórdia de Deus é isso, é você se sentir em meio a todas essas turbulências que nós vivemos, que o mundo vive e que por isso, né, somos atingidos, porque não pense você que aquelas guerras nada irá te atingir, pois com certeza já deve ter visto quais estão sendo os efeitos, né, de todas as tragédias, de todas as guerras, de todas as pandemias, endemias, desastres naturais que vêm trazido para cada um de nós, né? Então, mas nós sabemos, nós que cremos em Deus, que cremos que o mundo, o verdadeiro mundo, a vida daqueles que estão diante de Deus, a vida daqueles que são espíritos eleitos diante de Deus, ela é totalmente diversa disso, então essa é a misericórdia. Então nós sabemos que em Jesus Cristo alcançamos a misericórdia de Deus. E se alcançamos a misericórdia de Deus, pela fé em Jesus, né, ela é uma nuvem que está refrescando, né, nós nos dias do calor. A gente muito bem no verão, né, nós acolhemos, né, a chuva, a boa chuva, né, com gratidão, né, e até amar também, porque quem está sob a misericórdia de Deus sabe acolher todas as situações que se tem que passar nessa vida passageira, né, nesse tempo passageiro. Espero ter ajudado vocês, né? Então é uma ótima reflexão, isso aos olhos de Jesus. Quem está em Jesus, tudo aquilo que está escrito aqui é apenas um motivo de reflexão, não um motivo de temor, porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. A palavra de Deus, quando se crê em Jesus, quando se tem confiança naquilo que Deus já propôs por Jesus Cristo, ela nunca é uma punição, ela é sempre uma bênção. Muito obrigado e até mais.